Olá, boa noite, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, para a região mais desenvolvida do estado de São Paulo, aqui a região de Americana, Grande Campinas e também Piracicaba, canal 5. Sejam bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer de receber duas figuras aqui da cidade americana, o Dr. Rafael Garcia e a doutora Sara Della Pena. Falar certo o nome dela, porque senão ela fica brava. E as mulheres hoje estão todas empoderadas, a gente tem que ficar aí com um certo cuidado. Doutora, bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, muito Desculpe obrigada. a brincadeira, só para relaxar. Doutor Rafael já é companheiro velho de guerra, tudo bem, doutor? Boa noite, Edmilson. É sempre uma grande satisfação estar Edmilson, aqui. só você e minha mãe que me chamam bom. assim. Boa noite, Magrão. Pode chamar de Edmilson, não tem É problema. uma grande satisfação estar aqui no SPN TV News. Tá certo. Doutor, é o seguinte, vamos falar, atenção você que está em casa, vai ter eleição próximo dia 29 de novembro para a OAB aqui de Americana e estado de São Paulo, é isso, doutor? Isso, Magrão, cada 3 anos nós temos esse pleito para a mudança da diretoria da nossa subseção. E atualmente estou como vice-presidente e coloquei meu nome à disposição para ser o atual candidato da situação para a presidência da OAB. Então agora no dia 29 os advogados irão às urnas para votar em prol daquele que representará a Americana, a advocacia de Americana, a OAB de Americana, a nossa subseção, que nós temos a seção São Paulo e a subseção de Americana. Nós respondemos para São Paulo e então será votação para seção São Paulo, para o presidente da seccional e toda a sua chapa, seu conselho, e também para o presidente, para a diretoria, na qual nós somos 5 diretores, para a subseção de Americana. Tá. Quantos advogados estão aptos a votar aqui para a OAB de Americana? E depois o senhor me fala a respeito do estado de São Paulo também, se o senhor tiver esses números, né? Hoje nós temos, importante você tocar nesse assunto, Magrão, porque hoje nós temos aproximadamente 1.620 advogados inscritos em nossa subseção. Certo. É um número relativamente alto comparado às cidades de nossa região. Um exemplo disso é Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste tem praticamente a mesma população que a Americana e lá estão inscritos apenas 550 advogados. Então, nós temos um contingente muito grande em Americana. Nova Odessa, por exemplo, são apenas 180 advogados inscritos na cidade de Nova Odessa. E nós estamos com esse contingente enorme de 1.620 advogados. Em São Paulo, nós já temos um número bem maior, algo em torno de 350 mil advogados no estado de São Paulo. 350 mil? Isso. Isso significa um número que, somado todos os estados, todos os outros estados brasileiros, não dá o número de advogados que nós temos em São Paulo. Doutor, me fala uma coisa, a OAB, eu tenho aqui a relação, Rafael Garcia, está aqui, né? Melford, ou Melford, como é que é o nome? Melford. Desculpe, viu, Melford, porque Vogan Neto, o nome, né, não é um nome muito fácil de se pronunciar. Melford Vogan Neto, o Fabiano Camargo Neves, a Cláudia Akiko Ferreira e a doutora Sara, que está aqui com a gente. Presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretária-geral e secretária adjunta. Quem está hoje como presidente? Nós temos hoje como presidente a presidente Ana Cristina Zulian. Eu sei, eu só estou perguntando, só para a gente colocar. Eu vice sou Rafael Garcia, vice. Nós temos como secretário-geral o Melford, ele participa já ativamente dessa gestão, já tem experiência para continuar no exercício da diretoria da OAB. Nós temos a Clóris Vital, que é a nossa secretária adjunta, e temos também o Fabiano como tesoureiro, que também. Então, hoje nós estamos fazendo uma renovação de 2 cadeiras e estamos mantendo eu e mais 2 diretores atuais para a próxima gestão. É necessário essa mescla, é importante você ter a experiência e também fazer a renovação, trazer novas pessoas, novas ideias, jovens advogadas que vêm com um gás novo e com um idealismo diferente, que nos impulsiona, nos motiva e faz com que consigamos fazer o mote da nossa campanha, que é trabalhar por uma OAB ainda melhor. Agora me fala uma coisa, doutora, essa eleição é uma eleição tranquila, já que o senhor não tem concorrente, como é que é? Explica para o pessoal de casa, é uma chapa por aclamação. É importante você tocar nesse assunto, Magrão, porque
nos oportuniza dizer que essa é a minha 4ª eleição. Eu participo já de 3 gestões, então eu me sinto extremamente preparado para galgar o cargo de presidente da nossa subseção, mas dessas 4 é a primeira em qual nós não temos oposição. Então, realmente, nós estamos passando por um período eleitoral calmo, tranquilo, mas, ao mesmo tempo, nos traz uma carga de responsabilidade ainda maior, porque nos obriga a ter o compromisso de fazer uma excelente gestão e levar a mensagem pré-campanha a todos, porque o advogado não tem opção, somos só nós os candidatos. Então, estamos eleitos, né? De certa forma, podemos dizer, seremos os futuros diretores, mas, ao mesmo tempo, isso nos traz um grandíssimo compromisso, porque eu me sinto chancelado pela classe, à medida que outro grupo não se apresentou, significa que concordam com a minha condução à presidência da OAB, mas, ao mesmo tempo, isso nos traz ao nosso grupo uma responsabilidade, uma carga de responsabilidade ainda maior, de que temos que fazer um excelente trabalho em prol da advocacia e da cidadania de Americana. Bom, doutor, o senhor sabe que a gente está vivendo momentos aí de uma depuração política, criminal, enfim, com o novo presidente da República, eleito numa eleição muito polarizada. A gente está vendo, de repente, o Supremo Tribunal Federal sempre nas primeiras manchetes. Até brinco aqui que a gente sabe o nome dos ministros, mas não sabemos aí o nome do jogador do time do coração. A gente não sabe. Os 11 do Corinthians, por exemplo, que é meu time, eu não sei. Mas os 12 lá, eu sei. 11, 12, 13, 12, 11, né? Tá vendo? Estou falando até alguma mais nessa história. A OAB, ela tem alguma participação nessa história política? Por quê? Da pergunta. O senhor sabe que eu tenho um programa na rádio também, juntamente com o Walter Bartels, é um programa tradicional de notícias, de informação, e o pessoal questiona a gente. O que faz a OAB aqui de Americana? O que faz a OAB nacional, no caso? Porque teve uma entrevista dias atrás a respeito do presidente nacional, dizendo que iria fiscalizar com toda a ênfase o futuro presidente da República, que já está eleito, vai tomar posse no dia 1º. E a pergunta que se fez é o seguinte: a OAB fez algum questionamento nesses últimos 13, 14 anos para que tudo isso que aconteceu com o país, a gente sabe que é verdade, a gente tem aí a Operação Lava Jato, temos aí o Sérgio Moro, temos aí vários condenados políticos, vários empresários que a gente nunca pensava que ia ver atrás das grades, e é o que está acontecendo, e muita coisa poderá acontecer a partir do próximo dia 1º, quando muitos desses políticos vão perder o foro privilegiado, e é isso que a gente espera que aconteça. A OAB fiscaliza esse tipo de coisa? Ela tem alguma interferência direta nisso ou não? É importante a gente poder falar sobre isso também. A OAB, ela é a grande guardiã da advocacia, e não só da advocacia, da cidadania. E ela tem um relevantíssimo papel perante a sociedade, que é fiscalizar a atuação, em especial do Poder Judiciário, que, no caso, o Supremo pertence ao Poder Judiciário, assim como o presidente pertence ao Poder Executivo e o Congresso, o Poder Legislativo. Então, nós temos 3 poderes no Brasil, e a OAB permanece atenta, ou ao menos deve permanecer atenta a todos esses poderes, se eles estão respeitando a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Então, enquanto guardiã da advocacia e guardiã da cidadania, uma das obrigações da nossa instituição é zelar pelo cumprimento das leis, das normas constitucionais. E isso a gente tem feito, a gente observa que a OAB tem feito. É que, neste momento, com essa situação conturbada política, muitas pessoas acabam sendo influenciadas por notícias que, muitas vezes, não são postas como verdadeiras e, enfim, atendem, às vezes, a interesses que não são aqueles que trazem a verdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós lemos, com o conteúdo que nós consumimos. Nós temos que buscar consumir conteúdos sérios, aqueles conteúdos que nós acreditamos seja verdade. E desde a época da ditadura, desde a época da luta pela democracia, a OAB sempre teve um papel relevantíssimo em toda essa história. E não foi diferente agora. Ela teve sua participação no pedido de impeachment,
ela participou ativamente também, já na história, na questão do mensalão, e ela vem acompanhando todos os passos da nossa história democrática, que a nossa democracia é uma das mais recentes do mundo, né? Aliás, fez aniversário agora. Sim, e nós acabamos de fazer 30 anos também da nossa Constituição, e a OAB permanece atenta e opinando, e se manifestando quando necessário, e propondo, inclusive, ações diretas de inconstitucionalidade são muito comuns ser propostas pela OAB para que não possamos aceitar leis que venham a infringir a nossa Constituição. Tá certo. Fala um pouco com a doutora aqui. Doutora, a senhora que é especialista em Previdência, a gente tem aí um problema muito sério, que é a reforma da Previdência. Essa Previdência foi montada em cima, em uma época onde se tinha muito mais trabalhador do que aposentado, né? E hoje a pirâmide está se invertendo, né? A parte maior em cima e o bico veio para baixo e de repente vai faltar dinheiro para pagar muita gente. A reforma tem que ser feita. A reforma tem que ser feita, na opinião da senhora? Bom, ajustes sempre são necessários, até porque, como você já disse, a pirâmide realmente inverteu. Atualmente, o número de idosos é muito maior do que o número de jovens no Brasil. Isso tende a dificultar um pouco as contas da Previdência. Mas dizer que a Previdência é deficitária é um grande erro. Ela não é deficitária, não. A Previdência Social? Não, por que não muito pelo contrário. É superavitária? É superavitária. O que ocorre é que existem inúmeros devedores da Previdência, dentre eles grandes empresas que não são executadas. Por quê? É uma pergunta que nós fazemos também. Uhum. Né? E por isso a OAB está acompanhando de perto os advogados previdenciaristas. Quando da tentativa de aprovação da PEC 287 foi até Brasília para lutar, para enfrentar, porque as contas não estão sendo feitas da forma correta. Esses débitos que não são executados não entram na conta, por isso a conta não fecha. Mas, muito pelo contrário, a Previdência é superavitária. Mas você me fala uma coisa, eu vou falar com você, mas é doutora, tá? Com todo respeito. Essas contas, mesmo sendo pagas, elas dão um alívio tipo imediato, mas o problema depois não continua. Por exemplo, tem uma empresa que deve lá 100 milhões e outra, juntando tudo, dá alguns bilhões. A empresa vai lá e paga. Tudo bem, resolveu o problema naquele ano. E no próximo ano? Sim, por isso que ajustes são necessários, mas não uma reforma tão agressiva do jeito que eles gostariam de aprovar. Né? Então, por exemplo, extinguir a aposentadoria especial, na minha opinião, é um grande erro. Né? Como que trabalhadores submetidos a atividades insalubres, que lá na frente, quando da sua maioridade, vão sofrer consequências pela saúde, podem ter o mesmo tipo de aposentadoria como nós, que não temos essa exposição a agentes prejudiciais. Né? Então, eu acredito que essa não é a melhor forma de ser realizada a reforma. Porque, doutor e doutora, a coisa deverá mudar aí, porque a gente não sabe exatamente o que o Guedes vai querer fazer juntamente com o pessoal da Previdência, que deverá entrar para fazer essa mudança. Alguma mudança terá que acontecer. Por exemplo, eu imagino essas aposentadorias especiais, eu digo no valor, na quantidade, no numerário. Esse tipo de coisa não teria que ser igualado? Por exemplo, a gente tem funcionário público, nada contra funcionário público, inclusive, muito pelo contrário, muito bem atendido, não é essa a história. É que o dinheiro sai todo do mesmo local, não é isso? Não é bem assim. Então, me explica. Os servidores públicos, eles têm o regime próprio de previdência, Sim. Enquanto os demais, o regime geral. Então, são caixas diferentes de contribuição. A gaveta é diferente, não é a a gaveta mesma gaveta? Não é a mesma gaveta. Então, por isso que existem tantas diferenças entre regime geral e regime próprio. Como é que é a gaveta do funcionário público, então? O funcionário público... Não vai junto para o dinheiro do trabalhador da iniciativa privada, que tem aí os seus vencimentos. No máximo, quando der tudo certo, bonitinho, todas as contas, 5 mil e alguma coisa? 5.900? 5.645. 5.645, já dá exato. 5.645. Agora, na pública? Depende do regime, porque cada regime tem uma lei específica. E aí tem regras específicas também.
enquanto o regime geral tem uma regra igual para todos os servidores para todos os trabalhadores da iniciativa privada. Eu não quero ficar apertando muito a doutora contra a parede, mas a gente tem aí esse tipo de aposentadoria. A gente tem aposentadoria que acredito que seja diferente também no judiciário, acredito que seja diferente também no legislativo e também nos militares. Tem mais alguma diferente por aí? Cada não, uma basicamente basicamente são essas. Como faz na opinião da doutora, né, para que tudo isso consiga ter paz e harmonia, dificilmente para agora, mas nos próximos anos, nas próximas gerações? Pessoal que está entrando agora, por exemplo, no mercado de trabalho. Estudos aprofundados e melhor planejamento. Não simplesmente fazer como eles gostariam de ter feito com a PEC 287, de impor uma reforma garganta abaixo, nós sabendo das dificuldades que encontramos na Previdência Social. Então, estudos para realmente saber onde e o porquê deve ser alterado. Tá. A partir daí, sim, ter os ajustes corretos e justos perante a lei e perante a cidadania. Tá, se acabar o dinheiro, como é que faz para pagar o povo que se aposentou? Não vai ter. Doutora, por isso o melhor planejamento. Melhor planejamento. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta para falar mais alguns assuntos. Eu vou perguntar também, quero que o senhor responda para que serve a OAB. Daqui a pouquinho. Olá, você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu R$ 129,90 aro 13. Não é remold, é pneu novo, a R$ 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por R$ 129,90, a partir de R$ 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita, telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem pra cá você também! Ajude a Pai, doe e concorra. Toda semana, sorteio de R$25 mil em prêmios. 16 rodadas, todos os dias. Para participar sem sair de casa, acesse o site www.apaidepremios.com.br ou vá até um ponto de vendas mais próximo de sua casa. Não se esqueça, toda primeira sexta-feira do mês, R$8 mil. Sorteio único. Para conferir os resultados, acesse o site www.apaidepremios.com.br ou através do seu QR Code. Na loja Nossa Casinha você encontra tudo o que há de melhor para a sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento. O melhor espera por você na loja Nossa Casinha. Avenida da Amizade, 2281, Jardim Europa. Telefone 3628-2290. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas.
Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade, Política e Negócios. Estou falando com o Dr. Rafael a respeito da eleição OAB que acontece no próximo dia 29. Tem horário para votação, doutor? Sim, Magrão. A votação acontece das 9 da manhã às 17 horas. Onde? Na própria Casa da Advocacia de Americana. Sim. E o advogado é obrigatório. É obrigatória a votação. É obrigatória a votação. Sim. Não é permitido... essa história, doutor? Oi? Não é antidemocrático? Obrigar a votar? A gente está querendo fazer o voto facultativo para a presidência da República? Entendo ser as regras, elas têm que ser seguidas. E Pode até ser isso discutido, está, mas agora inclusive, tem no que nosso ser seguido. estatuto. Uhum. Né? Temos um regramento específico para a eleição. E não é permitido o voto em trânsito. Um advogado que está em outra cidade... Não vota. Ou ele ter que vir para votar, ou então ele tem que... Ele pode justificar a sua ausência. Por exemplo, o advogado que trabalha num grande escritório em São Paulo pode dizer, olha, não fui dispensado e protocola um pedido de autorização de dispensa para não ser autuado na multa que é equivalente a 20% da anuidade. Isso equivale hoje a praticamente R$200. Tudo bem, tá bem, vá. Bom, doutora, a gente estava falando sobre Previdência e tem muito assunto para a gente falar sobre Previdência. Eu não vou esticar muito a nossa história, porque qualquer dia, se a senhora puder, gostaria que a senhora voltasse aqui para a gente fazer um programa só sobre Previdência e vai faltar muito programa para a gente falar sobre Previdência. Mas hoje o assunto é a eleição da OAB e existem alguns fatos políticos e policiais para a gente envolver com o doutor Rafael, que eu gostaria de saber a opinião, por exemplo, da OAB a respeito dessa história do juiz Sérgio Moro, que é um juiz de carreira, era até então, 22 anos de carreira, ele abandonar a sua carreira para assumir um cargo no Executivo. O que o senhor achou dessa mudança? Eu penso que ele, como juiz, ele era um bom juiz, um juiz destemido, um juiz que enfrentava as suas atribuições de uma forma destemida. Mas, em termos assim, da qualidade da sentença, não posso nem argumentar muito. Os processos são muito... Aquilo que estávamos falando no primeiro bloco, onde nós não temos como tomar como verdade real aquilo que aparece para nós via imprensa. Porque, às vezes, as coisas nos chegam de forma diversa da realidade. Para nós formarmos um convencimento, nós temos que conhecer o processo, para saber se a sentença dele ela é adequada ou não. Penso que sim, embora elas tenham sofrido algumas reformas nos tribunais, algumas com majoração de pena, outra abaixando as penas. Agora, até aí, ele era um juiz de carreira em primeira instância, um juiz federal, que cumpria a sua função, da qual ele cumpria por força de um concurso que ele prestou e passou. Até então, ele é advogado como todos nós, e ele está juiz, porque... Caso as pessoas não saibam, para ser juiz tem que ser advogado. Então, a pessoa faz advocacia, trabalha, tem que comprovar o exercício de advocacia há ao menos 3 anos para estar apto a poder prestar a magistratura. E agora ele galgou a um cargo de ministro da Justiça, que é um cargo político, é um cargo de gestão. Um cargo político ou um cargo técnico, como ele mesmo disse? É um cargo Porque técnico, um cargo político, sim. Eu imagino que, de repente, tenha que ter votos, né? Sim. Para, de repente, você participar desse processo todo. Ele, estou respondendo a pergunta que eu estou lhe fazendo, mas não é essa a intenção, não, doutor. Por exemplo, a gente nunca viu, eu nunca tinha visto, desses meus 56 anos, estou velhinho já, dessa história aí, um juiz que, de repente, entrasse tanto em evidência e colocasse tantas pessoas importantes e poderosas na cadeia, que é isso que o povo brasileiro imagina, eu imagino dessa maneira, pessoas que de repente fazem os malfeitos também, essa é da Dilma, né? Os malfeitos, né? Que de repente pagassem por tudo aquilo de errado que vem fazendo, principalmente político,
principalmente pessoas poderosas. A gente vê o pessoal das empreiteiras, né, tudo que está acontecendo. O Sérgio Cabral, 2 anos, ex-governador por 2 vezes no Rio de Janeiro, 2 anos preso, entre outros que vocês sabem melhor do que eu aqui. Nunca tinha visto isso antes. Ele trazendo esse tipo de trabalho com a equipe que ele está montando, que parece que muita gente já estão vindo 2, né? Uma juíza e um outro também, desculpe a falta do nome que não me ocorreu aqui agora, para montar uma equipe tipo, não Lava Jato, no Ministério da Justiça, que aliás não é só da Justiça, ele tem o Ministério da Defesa, a Justiça, tudo junto. Gostaria que o senhor explicasse essa história e a sua opinião. Como eu disse, Magrão, bacana a sua pergunta para a gente dizer sobre o destemor dele, que há um paralelo no mundo sobre o que está acontecendo no Brasil com a Lava Jato, que é a Operação Mãos Limpas, na Itália, que aconteceu na Itália. E, na ocasião, muitos dos juízes e seus familiares simplesmente foram assassinados em decorrência de estarem se insurgindo e julgando e condenando os grandes chefes da máfia italiana. E aqui não me parece que as coisas estão acontecendo de uma forma muito diferente. Então, ele sabe os riscos que ele corre, ele e todos os seus familiares. Mesmo assim, ele manteve o seu destemor, ele avançou, sentenciou e condenou, segundo ele, como ele sempre disse, sem qualquer oposição pessoal às pessoas, de acordo com as provas contidas no processo, nos autos, e de acordo com a sua convicção pessoal. Então, com base nisso, penso que ele sim é uma pessoa muito honesta, embora muitas vezes ele usou métodos que nós mesmos da advocacia não podemos concordar, como, vamos dizer, em abusividade das medidas. Condução coercitiva. Exato, conduções coercitivas muitas vezes desnecessárias, né? Às vezes algumas prisões talvez não fossem necessárias, mas ele tinha o clamor público ao lado dele e ele se sentiu encorajado a fazer isso. Então, nós não vamos entrar no mérito dessa questão do processo, mas penso que ele sim é uma pessoa honesta e acreditamos a ele os votos de uma excelente gestão lá no Ministério da Justiça. Ele vai ter tipo superpoderes, entre aspas, nessa história toda, porque ele vai ter toda a determinação, né? Quem vai ser o chefe da Polícia Federal, entre outras coisas. Poderá até ser, daqui 2 anos, se for o caso, indicado a ministro do Supremo, quando o Celso de Mello deverá se aposentar daqui 2 anos, esse tipo de coisa. Quer dizer, ele deu uma encurtada na carreira na parte de juiz, poderá fazer aí um excelente trabalho, é o que todos nós brasileiros esperamos, né? Que de repente a Lava Jato não acabe, que o Brasil passe por essa fase de depuração, né? E as coisas realmente que a gente almeja e espera para o país aconteça, tanto para os políticos como para os empresários e para o povo brasileiro, que é o Brasil, o futuro. Eu sempre brinco aqui, o Brasil o futuro, é o país onde o futuro nunca chega, da minha época, né? Será que de repente está chegando por aí, doutor? Uma mudança, pelo menos. A gente não aguenta mais nessa história. A verdade é essa, né? Eu penso que nós estávamos conversando, que o OAB declarou que estará de olho na futura gestão. Mas onde estava a OAB? A OAB estava trabalhando, como nós já falamos. A questão o que nos preocupa é muito essa questão de superpoderes para algumas pessoas. Será que a gestão será eficaz? O presidente não pode saber de tudo e por isso ele chama pessoas que ele confia e oferece àquelas pessoas superpoderes. Sabemos que não é assim que as coisas devem funcionar. Aquele que é o nosso grande batonier, ele deve ter as rédeas na mão e ele deve... A gente sabe que, de outra maneira, também não funcionou muito bem, né? Pois é. Eu entendo que tem que haver um meio termo, você tem que colocar a pessoa tem que estar qualificada para exercer a nossa grande governança, o nosso presidente. A pessoa tem que estar preparada para aquilo, ela tem que ter conhecimento, até para não ser induzida... Você está falando do OAB ou presidente da República? Não, estamos falando agora de presidente da República, estamos falando do Sérgio Moro, estamos falando do presidente da República. Presidente, com todo respeito, eu não tenho nada, muito pelo contrário, mas preparado por preparado, a gente teve nos últimos 13 anos grandes exemplos aqui com o presidente e vice, né? Não vou entrar no mérito da questão, pelo menos na minha opinião. E nós vimos o que aconteceu, e é por isso que temos que ficar de olho, as coisas têm que funcionar. As coisas têm que funcionar porque a cidadania, nós não aguentamos mais
Nós não suportamos mais viver nessa situação de corrupção endêmica e crise, que agora não se fala mais, uma crise temporária. Não, a crise é permanente no nosso país. E é nessa linha até que a OAB, agora falando da OAB aqui de Americana, nós exercemos um grande trabalho em prol da nossa cidadania. Porque nós participamos ativamente da história de Americana e da condução até da política dentro da sociedade americana. Como? Falou assim, a OAB participa de praticamente todos os conselhos municipais do município. Então, a OAB está permeada e participando e ajudando, sempre numa condição, Magrão, de protagonismo. Nós somos protagonistas onde nós estamos, e porque o advogado ele sempre é visto como aquela pessoa esclarecida e que vai colaborar de uma forma muito positiva com os trabalhos daquela determinada comissão. Então, nós estamos praticamente em todas as comissões, nós estamos dentro do Fórum de Desenvolvimento e Cidadania, com as nossas instituições co-irmãs, e dentro desse trabalho do Fórum, toda semana nós recebemos e lemos toda a pauta da Câmara. Então, nós sabemos todos os projetos de leis que estão sendo levados à votação. E, quando necessário, estamos intervindo, estamos sugerindo alterações. Nós temos um bom acesso aos vereadores, nós temos uma condição de diálogo, desde o presidente da Câmara, desde a oposição, enfim, com todos, e todos recebem muito bem a ordem quando necessário, e estamos atentos às leis do município, como, por exemplo, o caso do ano passado, onde houve a redução do teto do requisitório. Lembro que nós estivemos no seu programa para falar sobre isso, onde nós tivemos uma drástica redução do teto de 15 salários mínimos para 6 salários mínimos. E, na ocasião, tentamos articular que isso não acontecesse, quase conseguimos por conta de um vereador que mudou seu voto. No último instante, havia se comprometido em votar. Não era para não redução, entendemos que o município precisava de um esforço pela redução de suas despesas, mas aquela pessoa mudou o voto dela e fez com que tudo isso caísse, todo esse trabalho caísse por terra, mas nós estamos atentos, porque falou em 2 anos de redução do teto requisitório, depois ia ser revisto. Nós estamos com a agendinha anotada. A data do vencimento. A data do vencimento, nós procuraremos a prefeitura, o nosso prefeito, para falar a respeito e pedir já uma recomposição de acordo com a nova realidade. Por que isso? Porque o que é o requisitório? Para explicar um pouco para o cidadão, requisitório é o pagamento de pequeno valor, é o pagamento que a prefeitura é condenada a pagar e ela paga rapidamente. Então, você reduzindo isso, faz com que passou-se daquele valor, que hoje é praticamente perto de R$6.000, passou daquele valor, vai para precatório. Os precatórios não estão sendo pagos, eles estão realmente com um grande atraso em decorrência das dificuldades do nosso município. Isso atinge não só a advocacia, que atinge o advogado, à medida que os honorários dele advêm desses pagamentos dos RPV, mas atinge diretamente mesmo, colide frontalmente com o interesse da cidadania, porque é o cidadão que é o credor. O advogado, ele recebe seus honorários de acordo com o pagamento pela honra do trabalho que ele fez pro cidadão, mas o dinheiro é do cidadão. Então, nós estamos atentos. E, além disso, só para eu finalizar essa fala, nós também participamos da fundação, da criação do Observatório Social. O Observatório Social, que é uma ONG que trabalha, está buscando agora mecanismo, ela vai trabalhar diretamente na fiscalização das licitações do nosso município. O que é muito importante. E é importante, porque é a licitação que é o nascedouro da corrupção. E eu não estou dizendo que aqui nós temos isso, mas ter a fiscalização é muito importante para termos a certeza que não terá. Se alguém que não terá a corrupção, já sabe que exato, está sendo fiscalizado. E aí tem força para fazer a impugnação daquela licitação. E é um serviço que é relevantíssimo em prol da nossa cidadania, porque faz com que essa cultura de superfaturamento, essas coisas, nós não deixemos acontecer aqui na nossa cidade. E eu acho que isso faz parte do papel da OAB, que fora isso tem um monte de outras funções ligadas à advocacia
intrinsecamente, mas pude trazer um pouco do qual é o nosso papel perante a cidadania. Por isso que temos sempre que ter a nossa instituição em boas mãos, pessoas que nós confiamos, para que possamos fazer esse excelente trabalho em prol de todos. Tá certo. Quanto tempo temos mais ou menos, além de 5 minutos? Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da sua participação como mulher na advocacia, aqui junto nessa chapa que já está eleita, né? Praticamente, doutor, praticamente estará eleita a partir do próximo dia 29 de novembro. Mulher, advogada e também fazendo parte como secretária adjunta. É a primeira experiência? Não, como diretora, a primeira experiência, Sim. mas na verdade eu já sou membro da Comissão de Direito Previdenciário, aqui da OAB de Americana, assim como a Cláudia Acpo também é presidente da Comissão de Assistência Judiciária. Uhum. Então as mulheres, hoje, atualmente, elas estão ativas, estão caminhando lado a lado junto com os homens para estar fiscalizando, buscar melhorias para a nossa classe. Tá. Me fala uma coisa, quantas advogadas aqui na cidade? É a maioria? A maioria. A maioria? A maioria. Já estamos hoje num número de advogadas maior do que advogados. Tá certo, é isso aí, as mulheres, né? Dessa maneira. E juízas também, né? Também. Também. As mulheres estão tomando a frente. Você tem intenção de Não. partir para Magistratura? Não, nenhuma. Tá. Doutor, fazer uma pergunta meio complicada para o senhor responder, mas eu tenho que falar. A respeito dos 16,38% que está para ser dado agora pelo assinado, né, de aumento para o judiciário. Numa situação, pode até ser de direito, eu não duvido que de repente até o seja, mas uma situação que o Brasil se encontra, está tentando sair, não é no mínimo imoral, pode ser legal, mas é imoral. O senhor não pode falar... É importante, esse assunto é de uma relevância importante porque ele tem toda uma cascata de pagamentos, tanto do Supremo que vem até... Nós estamos numa situação difícil, nosso país está, a duras penas, está conseguindo se recuperar e sair. Acreditamos que o ano que vem teremos um ano diferente, mas acho que todos tinham que dar sua contribuição. Mas o dissídio é importante, faz parte... E os benefícios que todos têm, que eles têm. Então, eu particularmente, aí é a minha opinião, nós estamos falando da opinião do gestor de ordem. Né? Nós estamos falando do Rafael. O Rafael não concorda com esse aumento, e em especial com esse percentual de aumento. A questão é uma recomposição. Uma recomposição, eu entendo a inflação passada. É igual teve a discussão no nosso município do IPTU. Aumenta, não aumenta, aumenta, não aumenta? Não se trata de um aumento, se trata de uma recomposição. Afinal de contas, o dissídio dos funcionários estará aí. Eu não estou fazendo aqui defesa de ninguém, não tenho interesse algum nisso, mas num patamar de 4% é aceitável. Quando nós estamos hoje com o IGPM na casa de 11%, então tudo bem, né? Agora, 16%, para quem que vamos dizer, já sabemos que não ganham mal o seu salário de origem, além disso... usufruem de uma série de benefícios, né? Uma série de assessores, enfim. É um tema muito delicado para se falar, mas eu sempre procuro falar, tanto na rádio como aqui, doutor, não que de repente eu estou sujeito a qualquer outra pessoa, mas né? A gente sabe que é muito benefício, não só para o judiciário, mas para as outras, muitas categorias também. E a gente se sente como brasileiro de segunda categoria. Né, brasileiro de primeira categoria, brasileiro de segunda categoria, e por aí vai, né? Porque, afinal de contas, se a gente colocar tudo que consta, não vamos trazer a coisa aqui para o Fórum de Americana, mas lá para o Supremo Tribunal Federal, que está mais longe daqui, a gente pode falar um pouco mais à vontade a respeito disso. São 11 ministros e quantos funcionários? Bom, não sei se o senhor sabe, mas eu sei, são muitos, é muito dinheiro que é gasto com esse tipo de coisa. Eu acho que dava para fazer a mesma coisa com um gasto um pouco menor, pelo menos 40%, 30% menor do que vem gastando. A estrutura do Supremo hoje ela é absurda, né? Os números são assim, dantescos. Mundo, então, né? Nós temos... E se você se espalha a todas as esferas, quantidade de assessores dos deputados, dos senadores, será necessária a quantidade de senadores, a quantidade de deputados? Seria necessário tudo aquilo? 513 deputados, 81 senadores.
colocar tudo isso junto com os comissionados, assessores e tudo mais é um absurdo. A nossa estrutura é muito cara política e isso quem paga somos todos nós. Então, realmente, tem que se lutar, tem que se buscar uma revisão disso. Agora, o problema é que quem vota são os próprios, então fica muito difícil a lei conseguir essa redução. Doutor, obrigado pela participação. Doutor, obrigado pela participação. Lembrando mais uma vez, atenção advogados aqui da cidade, são mais de 350? Não, 1.600. São 350 mil no estado de São Paulo, né? Próximo dia 29, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Casa de Advogado, ao lado do fórum. Todo mundo já sabe, obviamente, os advogados que são aí, quem vão votar aí no próximo presidente, que aqui está, a nossa secretária adjunta, também que participou aqui do programa. Obrigado, doutor. Obrigado mais uma vez, Magrão. É sempre muito bacana estar aqui com vocês. Nós estamos à disposição, a OAB e todo o seu time. Vou anotar essa palavra que o senhor falou? Estou à sua disposição. Tá certo. Anota. Está à disposição. Tá certo. Porque o doutor, às vezes, ele não gosta de falar alguns assuntos. Não é que ele não gosta, porque, de repente, é complicado. Eu sei que é complicado. Mas eu, como apresentador aqui do programa, eu preciso de uma assessoria, entre aspas, jurídica. Nada melhor que o presidente da OAB agora, ou do pessoal que trabalha junto com o senhor, para falar um pouco de política, para falar um pouco do direito do cidadão, do direito do contribuinte, do direito do nosso telespectador que vê. Muitas vezes questionam a gente. Por que você não traz um advogado para falar isso? Por que você não traz um advogado para falar sobre previdência? Ou então, de repente, o que o pessoal está fazendo lá no Supremo? Está certo, está errado? Aí o presidente da República não sei o quê. E o governador? Quer dizer, esse tipo de questionamento. Eu sei que, de repente, não é a sua praia, mas eu estou aqui para, de repente, perguntar e alguém responder com responsabilidade na resposta, né? Magrão, eu sempre agradeço a você, sempre nos deu portas abertas para o seu programa, dos seus espaços. E só que aquilo que nós já conversamos, nós enquanto advogados, nós temos alguns limites éticos de atuação perante a exibição pública. Então nós não podemos ter exposição frequente. Um exemplo, periódico, toda semana num programa televisivo, num programa de rádio. Isso configura uma captação ilegal de clientela, ou então propaganda imoderada, enfim, passível de punição dentro do nosso regramento ético. Mas então pode ser revezado, né? Nós podemos e assim vai, né? A OAB está à disposição e todo o corpo de advogados de Americana está à disposição de todos vocês. É muito importante para nós estarmos próximos da mídia, da imprensa, para que possamos divulgar aquilo que tem sido feito. Anotei aqui. E se não somos nós, os diretores, membros de comissão, advogados que atuam na nossa cidade, o espaço aberto para a advocacia é extremamente importante para nós. Afinal de contas, não se faz justiça sem o advogado? Não se faz justiça de forma alguma sem o advogado. O advogado é indispensável à administração da justiça. Doutor, obrigado. Doutor, obrigado pela participação também aqui. Bom, pessoal, chegando no final de mais um SPN TV News e com certeza teremos vários advogados, depois da colocação aqui do presidente da OAB, para a gente estar questionando e auxiliando você, telespectador, você contribuinte, você que faz parte aqui da nossa sociedade. Obrigado pela participação. Estamos de volta logo mais aqui pela RPTV.